Fala pessoal, beleza? Eu trago aqui mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel. E desta vez vamos tratar de busca avançada no Excel. Vamos fazer busca reversa no Excel. E para começar eu explico. Como assim busca reversa no Excel? Bem, a gente está habituado a fazer buscas, né? Assim, buscas clássicas, onde a gente tem um certo critério, ok? Que será, né, utilizado em interseção com outro para que a gente consiga, né, a localização do seu valor ali central. Eu posso ter aqui um critério disposto em uma certa coluna, certo? Outro disposto aqui em uma certa linha, e a gente vai buscar a interseção disso como nosso resultado. A nossa proposta aqui é um pouco diferente. A gente vai partir de um certo critério disposto aqui em uma certa coluna e de um certo valor central, certo? Essa aqui é a diferença, para a gente encontrar um certo valor disposto em linha. E aí, trazendo aqui para a situação hipotética montada. Eu tenho aqui 3 KPIs de recursos humanos, certo? Onde a gente vai, nesta célula, que é C10, escolher um desses 3. E eu tenho performances que vão desde excelente até péssimo. E eu vou buscar aqui um certo resultado, uma certa performance, um nível de performance de um certo indicador, né, de um certo KPI, e eu quero encontrar, na minha busca reversa, aquela filial associada. Ou seja, eu vou fazer aqui uma pesquisa de dentro para fora. Perceba que se eu tenho a minha pesquisa por absenteísmo no nível péssimo, eu quero encontrar a minha filial e eu sei que foi Natal, certo? Se eu troco aqui para turnover e eu busco qual foi a filial que no KPI turnover teve lá como resultado um resultado regular, eu sei que foi João Pessoa. Então, a minha busca aqui é um pouco diferente, né? É uma busca um tanto quanto reversa e eu preciso aqui fazer esta solução com fórmulas. Eu vou apresentar duas soluções, ambas baseadas na função índice, ok? E ao final também vamos proceder com formatação condicional. Por quê? Porque eu tenho aqui uma certa performance em que os níveis se repetem. Perceba que regular acontece aqui para João Pessoa em turnover, mas ele acontece também para Maceió em absenteísmo e também para Natal em horas trabalhadas. Ou seja, todos os níveis de performances, eles se repetem aqui na minha massa de dados. Então, para finalizar, a gente vai formatar condicionalmente apenas aquela performance que me interessa, ou seja, que está vinculada àquele KPI e também àquela filial. Beleza? Eu fecho aqui este arquivo e vamos proceder com as soluções. A primeira delas será baseada somente nas funções índice e também corresp. Porém, não vai ser aquela solução onde eu vou ter a função índice com uma certa matriz, ok? Que será informada. E eu vou ter aqui um número de linha que utiliza corresp e também um número de coluna que vai utilizar outro corresp. Não, será diferente. Como eu falei, a nossa busca não é tão tradicional assim, né? Eu não vou ter uma interseção de linhas e colunas para encontrar o valor. Eu vou ter aqui uma situação um pouco mais complicada, beleza? Para começar, eu enumerei aqui 4 passos que a gente precisa seguir para obter o resultado. Beleza? O primeiro passo, ele já é bem conclusivo para a gente. A gente vai obter o número da linha ocupada pelo KPI. Perceba, se eu tenho absenteísmo, eu sei que ele é aqui, na verdade, né, melhor dizendo, o primeiro KPI relacionado. Se eu escolher turnover, será o segundo. E se eu escolher horas extras barra trabalhadas, que é um índice muito importante, né, para RH, eu vou ter aqui o terceiro elemento. Então, eu quero encontrar qual é a posição do KPI escolhido na relação aqui de KPIs. Quem me dá isso é a função corresp. Ok? Qual é a correspondência, ou seja, qual é a posição daquele KPI escolhido na relação de KPIs. Perceba que turnover, ele é o segundo KPI na relação dos KPIs. Se eu troco aqui para absenteísmo, é o primeiro. E se eu troco para horas extras barra trabalhadas, é o terceiro. Agora, qual que é a importância disso? Por que eu calculei aqui esta posição? Bem, agora eu preciso eliminar
todas as linhas que não me interessam, ou seja, dentre estas três aqui, eu quero eliminar aquelas duas que não correspondem ao KPI escolhido. Se eu escolhi o KPI turnover e sei que ele é o segundo que aparece nesta relação, eu quero aqui eliminar estas duas linhas, ok? Visto que apenas esta me interessa. E eu já consegui, de fato, fazer esta verificação, ok? Com a função corresp. Então, como agora eu posso obter apenas os valores desta segunda linha e, de fato, consolidar a eliminação da primeira linha, certo? E também terceira, ou seja, eliminar primeira e terceira linhas. Bem, eu posso aqui utilizar a função índice, que é uma função muito poderosa, e a cereja do bolo estará no seu terceiro argumento. Eu faço o seguinte, nesta massa de dados, que é a minha matriz, primeiro argumento, eu defino que eu quero qual linha? Aquela linha anteriormente calculada, ou seja, lá no passo 1. Beleza? E agora, número da coluna. Perceba que este argumento, por ele estar expresso aqui, né, na sintaxe da função índice, na primeira possibilidade aqui, né, perceba que eu tenho também duas notações diferentes. Perceba que este argumento, por estar em colchetes, é um argumento optativo, então eu posso omitir. E neste caso aqui eu vou omitir. Por que eu vou omitir? Bem, eu não vou definir aqui um número inteiro, de 1 até 6, que venha designar um certo elemento, porque eu não quero fazer aqui qualquer acepção. Eu quero trazer todos os elementos para que eu consiga ter a linha por completo. Eu vou querer da primeira até a sexta colunas. Então, eu fecho aqui a função índice. Se eu avalio aqui a minha fórmula, até então, com F9, o que é que eu tenho? Perceba só aqui, né? Eu tenho um vetor, expresso aqui textualmente, com 6 elementos. E isso aqui nada mais é do que a minha própria linha 2. Ok? Quando eu falo linha 2, eu me refiro aqui a esta pequena base de dados, ok? A segunda linha, que é a linha aqui correspondente ao turnover. Eu tenho quais elementos? Eu tenho aqui o texto regular, péssimo e ruim. Olha só aqui, eu tenho regular, péssimo e ruim. E na sequência eu tenho bom, excelente e muito bom. Eu tenho aqui bom, excelente e muito bom. Ou seja, esta fórmula aqui está trazendo para mim, está carregando para mim em apenas uma célula, uma matriz resultante, né? Que é aqui um vetor, pelo fato de ser unidimensional. Eu tenho aqui todos os elementos da segunda linha, ou seja, todas as performances vinculadas ao KPI turnover, ok? Eu teclo aqui Ctrl Z e vou encerrar com Enter. Vale a pena salientar aqui que, como eu tenho um resultado que é um vetor, né? Ou seja, eu tenho aqui um resultado que trata-se de múltiplos elementos, quando eu teclo Enter, o Excel exibe para mim aqui apenas um dos elementos que fazem parte lá daquele vetor, ok? Então, eu não tenho aqui expressamente todos os elementos. Eu quero agora prosseguir para encontrar o seguinte: qual é a posição da performance escolhida na linha definitiva? Bem, entendam que linha definitiva seria isso aqui, ou seja, o conjunto de resultados, né, de níveis de performance vinculados ao KPI escolhido. São 6 aqui, né, vinculados ao turnover. Então, eu quero saber o seguinte: qual é a posição da performance, ou seja, a posição do termo excelente aqui nesta linha definitiva, que foi a linha 2. Aqui eu percebo que o termo excelente, ele ocupa a 5ª posição, beleza? Este 5 será crucial para mim, será de fato, talvez aí, o número mais importante. Por quê? Porque ele vai justamente indicar para mim, aqui dentro das filiais, qual é a filial que eu quero. E eu já adianto, né, isso aqui é de fato aí uma espécie de spoiler, o 5º elemento será Salvador, que é o meu resultado. Por quê? Porque o turnover aqui, ele tem como nível excelente, justamente aqui, olha só, Salvador. Perceba, né? Será Salvador, ok? Eu desfaço aqui a minha ação com Ctrl Z, beleza? E teclo Enter. De momento aqui eu tenho um resultado bom, que é, vale a pena lembrar, apenas um dos elementos aqui deste meu vetor. Eu não posso aqui apenas fazer isso aqui, ó. Eu procurar a posição do termo excelente, lá naquele vetor resultante, correspondência exata. Eu vou ter aqui um número, ou então um erro, né? E isso não expressa o meu resultado. Como eu tenho
uma tratativa que é matricial, eu devo copiar esta fórmula, né, o seu texto, sem o sinal de igual. Eu devo aqui fazer a devida substituição. Beleza? Eu troco, então, a fórmula que está aqui setada em F11 e coloco onde eu tinha a sua referência, na função corresp. Teclei Enter e eu vejo lá, ó, que interessante, número 5. Por quê? Voltando aqui a fazer a avaliação. Neste vetor, que tem 6 elementos, eu estou procurando a posição de quem? Da palavra excelente, que é C11, inclusive posso também fazer aqui, né, um F9 para o C11. Eu procuro, então, onde que está excelente? Aqui neste vetor. Ele é o quinto elemento, regular é o primeiro, péssimo é o segundo, ruim é o terceiro, bom é o quarto e excelente é o quinto. Então, este 5 aqui para mim, ele revela esta posição, que é a mesma posição da filial que eu estou interessado em buscar. Então, para encerrar, eu posso utilizar a função índice para, dentre os valores desta matriz, trazer este elemento aqui, o quinto elemento, ok? Desta forma, então, eu tenho já o resultado que é Salvador, beleza? Para que a gente consiga ter aqui apenas uma fórmula e migrar o resultado para essa célula aqui, né, que é C14, que é a célula reservada para o resultado, vamos fazer aqui as devidas substituições, ok? Célula F10, eu copio aqui o seu texto, ok? E como esta fórmula aqui já está copiada aqui abaixo, eu já troco lá diretamente, ok? Eu posso aqui eliminar estes elementos aqui nessas células e eu não tenho qualquer impacto. Agora eu tenho F12, eu posso aqui copiar o seu correspondente, ok? E lá na última fórmula eu troco F12 pelo seu equivalente, ok? Então agora eu tenho Salvador, que é o resultado, copio aqui o seu texto, posso trazer para cá. Desta forma, eu tenho aqui o meu resultado. Eu vou desfazer aqui, né, esta formatação para a gente simular aqui e ter certeza que de fato encontrou resultados coerentes, ok? Vamos lá, né? Se eu troco aqui o KPI para horas extras versus trabalhadas, eu quero saber qual foi a filial que teve resultado péssimo. Eu tenho aqui João Pessoa. Vamos conferir? Horas extras trabalhadas, péssimo, João Pessoa. Se eu quero, então, não péssimo, mas excelente. Quem foi excelente? Foi apontado aqui que foi Fortaleza. Eu verifico, então, aqui quem é que tem o resultado, né? O nível de performance é excelente. Eu tenho lá, de fato, Fortaleza. Horas extras trabalhadas e excelente eu tenho Fortaleza. Então, desta forma, já tive aqui o primeiro resultado, ok? Vou aqui aplicar a função fórmula texto para expor a fórmula utilizada, beleza? A segunda solução será baseada também na função índice, porém, eu vou utilizar aqui de forma acessória as funções somar produto e também call, beleza? Vamos lá, né? Eu vou utilizar aqui de início uma verificação que será o seguinte: dentre todos os KPIs, quais KPIs de fato aqui são iguais ao KPI escolhido, beleza? Se eu avalio isso aqui com F9, eu tenho um verdadeiro apenas no terceiro elemento, ok? Porque de fato ele é o terceiro. Isso aqui basicamente está reproduzindo aquilo que a função corresp faz, né? Acho que você consegue perceber isso, beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Bem, agora eu vou multiplicar isso, inclusive posso aqui fechar esta expressão, vou multiplicar pela outra comparação. Eu quero verificar aqui dentro dos níveis de performance quais são aqueles, né, que equivalem àquela performance escolhida aqui, beleza? Então, desta forma, o que é que eu tenho? Eu posso aqui, veja só, avaliar minha expressão com F9 e eu tenho justamente apenas um único valor. O número 1 aqui, ele expressa a localização da minha correspondência dupla aqui, né? Ele achou o elemento aqui que corresponde ao KPI escolhido e também a performance escolhida, ok? Agora, tudo isso daqui será multiplicado pelo seguinte, pelo número aqui, que vai justamente expressar para mim a posição da minha filial, ok? Eu vou então multiplicar pelo seguinte, como eu quero ter aqui uma lista que vai desde 1 até 6, certo?
eu vou utilizar a função call começando por João Pessoa. Porém, como ela é a terceira, né? Ele está na terceira coluna, que é aqui coluna C. Inclusive, eu vou até tratar de exibir aqui os títulos, para melhor explicar. Pronto. Como eu tenho aqui João Pessoa, que está na terceira coluna, então eu compenso subtraindo 2, ok? Então, eu faço o seguinte, eu verifico qual é a coluna aqui destas minhas células, será 3, 4, 5, 6, 7 e 8, beleza? E eu subtraio 2, certo? Feito isso aqui agora, né? Eu compensei e eu vou ter resultados que vão de 1 até 6, beleza? E agora, se eu avalio a minha expressão, eu pressiono aqui F9, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um conjunto de zeros e o número 3. Este número 3 aqui será justamente utilizado para que eu tenha aqui, né, a minha correspondência por Fortaleza. Por quê? Porque aqui no meu intervalo de filiais, Fortaleza é o terceiro. Okay? Mas aqui ainda vale a pena fazer o seguinte. Eu vou aqui mostrar com F9 qual que é o resultado desta expressão. Perceba uma coisa. Se eu pressiono F9 na minha verificação, né, que foi feita aqui, para achar as posições das performances na massa de dados, e também multiplicando pela posição aqui das filiais, o que é que eu tenho? Se eu avalio isso com F9, eu tenho aqui, veja só, 3 números inteiros que são diferentes de zero. Perceba aqui que lógica, né? Interessante. Eu tenho o número 1, eu tenho o 5 e eu tenho aqui o 3. O que é que significa isso? Bem, o número 1 aqui indica que o termo excelente, no caso aqui, esse nível de performance, ele foi localizado na primeira coluna. De fato, existe aqui para João Pessoa. O número 5 aqui, ele indica que esta performance excelente foi localizada também na quinta coluna, que é Salvador. Veja só aqui, né? Já o número 3, ele indica que o termo excelente, ou seja, este nível de performance, foi também corretamente localizado aqui na terceira coluna, que é Fortaleza. Agora, como que eu posso, então, diferir a primeira coluna, que é João Pessoa, da quinta, que é Salvador, e da terceira, que é Fortaleza? Porque se eu tenho isso até então, eu não sei qual das três será aquela que me interessa, né? Pela fórmula anterior, eu já sei que meu resultado será Fortaleza, ou seja, será aqui o número 3. Mas o que é que me dá certeza de que eu não vou ter, né, este número 1, referente aqui, né, a esta linha, nem o número 5 referente a esta linha, nem, ou então, né, aí nesse caso, o número 3 referente à última linha. Perceba que sempre que eu tenho ponto e vírgula, eu tenho uma certa linha. Então, eu tenho aqui resultados, que são 6 elementos, né, da primeira linha. Perceba que a primeira linha tem já uma correspondência, né, ao número 1, que é excelente para João Pessoa. Já na segunda linha, eu tenho o quinto elemento correspondente. Segunda linha, eu tenho o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto. Olha só, excelente, que é o meu elemento aqui, né, a minha performance escolhida. E na terceira linha, eu tenho um terceiro elemento. Terceira linha, eu tenho primeiro, segundo, terceiro. De fato, aqui eu tenho excelente. Então, eu quero o quê? Primeira, segunda ou terceira? Bem, é agora que a gente vê a importância da primeira verificação. Perceba que eu tenho aqui, né, o conjunto inicialmente calculado, né, que me traz o vetor com verdadeiro ou falso. E eu sei que eu tenho aqui justamente resultados que me apontam que, como verdadeiro é o terceiro, eu vou então eliminar a primeira linha e a segunda. Eu vou querer a terceira. Então, esta terceira linha terá zeros ou o número 3. E eu vou agora, de fato, fazer uma soma para obter somente deste vetor aqui, o número 3, né, que de fato será a soma mesmo, já que eu tenho elementos neutros, que são zeros. E este 3 aqui, no fim das contas, vai ser utilizado para eu apontar aqui nesta matriz a filial de interesse, que é Fortaleza, ok? Como eu só posso desfazer aqui uma ação com Ctrl Z, eu não posso mais voltar àquela fórmula original, ok? Então, eu vou partir aqui daquela conta parcial e vou restaurar aqui, né? Eu quero a coluna destas células, ok? Subtraindo aqui 2, beleza? Ao final, F9 me traz lá, né, apenas um 3, que difere dos demais elementos. Isso aqui agora será colocado na função somar produto. Se eu apertar aqui F9, eu tenho lá o 3, certo? E este 3 aqui, já recorto com Ctrl X,
será utilizado na função índice. Função índice, né? E aqui é um processo muito parecido com o anterior. Aqui dentro eu quero o elemento que é o terceiro, beleza? Já para ganhar tempo eu copio aqui esta fórmula, deleto aqui e trago para cá, que é o seu local definitivo, ok? Ctrl D aqui, eu tenho o mesmo resultado, ok? Então, a gente vê aqui como é importante a gente dominar funções de busca e referência e também o entendimento matricial, para que a gente consiga sair aqui facilmente deste desafio, beleza? Para finalizar, né, como eu prometi, a gente vai agora proceder com a formatação condicional. Eu quero formatar apenas aquele nível de performance que está vinculado simultaneamente ao KPI escolhido e também aquela filial escolhida, beleza? Então, eu deixei aqui já uma correspondência, turnover, quem foi bom foi Maceió, né? Então, vamos proceder com a formatação lá do nível de performance que é bom. Eu espero formatar esta palavra bom aqui, em detrimento das outras duas que estão aqui em Fortaleza e também aqui em Salvador, beleza? Então, eu seleciono aqui todos os meus dados, lembrando que eu não posso selecionar somente aqui esta faixa de níveis de performance, ok? Seleciono então todos os dados, vou criar aqui uma regra que será baseada em uma fórmula, e aí esta fórmula baseada na função E, beleza? Aqui eu vou querer todos os KPIs que sejam iguais ao KPI escolhido. Como eu quero fazer o meu B4 virar B5, B62 e B7, então eu tiro aqui o cifrão do número, ok? Deixando as linhas livres para serem, né, modificadas. E agora aqui também eu vou querer aquela filial que está aqui calculada, beleza? Poderia usar também C15, até porque o resultado será sempre igual, ok? Eu vou então destravar aqui a minha coluna B, certo? Visto que todas as filiais estão constantes aqui na linha 4. E agora eu posso formatar, vou colocar aqui um preenchimento na cor azul, ok? E uma fonte em negrito na cor branca, beleza? Então, desta forma aqui, eu consigo apenas a formatação exclusiva daquele, né, nível de performance vinculado àquela filial e também àquele KPI, ok? Este aqui é o terceiro vídeo onde eu faço esse tipo de formatação exclusiva, beleza? Então era isso, espero que tenha servido aí para aguçar um pouco o entendimento de soluções matriciais e também dar uma luz aí, né, a nossa busca quando ela precisa ser aí uma busca reversa, ok? Um abraço e até mais.